Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é sobre o uso da água na disciplina de ciências. Então você já pode pegar o seu livro e acompanhar conosco a discussão de hoje. Então, para iniciarmos a nossa discussão, eu apresento para vocês esse gráfico que mostra o uso da água no mundo. E ele se divide em três fatias: a agricultura, a indústria e o uso doméstico. É interessante ressaltar o nosso uso doméstico, que corresponde apenas a 8% da água consumida no mundo. Isso não é um número tão significativo comparado ao uso da agricultura, que corresponde a 70%, e a indústria, que corresponde a 22%. Claro que isso nos traz algumas reflexões. A agricultura ela é essencial, pois é de lá que vem o nosso sustento diário em relação à questão alimentar. A indústria também é essencial, visto que é de lá que se produz os produtos que nós consumimos e é também onde há geração de emprego. O uso doméstico é a água que nós usamos para cozinhar, para fazer lavar roupa, tomar banho. Então observe que esse uso da água no mundo ele é um uso necessário. Mas será que ele está sendo bem utilizado? Porque não é porque o gráfico mostra quantidades relacionadas à agricultura, indústria e uso doméstico que significa que esse uso tem sido adequado. Vamos refletir agora um pouco sobre o uso da água no Brasil. Então veja que a agricultura corresponde a 72%, também ficando com a maior parte. O consumo animal aí em relação à pecuária, 11%. O consumo urbano nas cidades, 9%. A indústria, 7%. E 1% é o consumo rural. Aí de novo eu deixo o questionamento. Será que esse é um uso consciente? É um fato que a água é um bem essencial, extremamente importante e deve ser tratado com prudência e sabedoria. Eu também quero mostrar para vocês o uso da água por região, né, em relação ao nosso planeta Terra. Então você vai ter essas torres, esse gráfico de torres dividindo aí a explicação entre o uso da agricultura, o uso doméstico e o uso industrial. Observe que o lugar onde se mais gasta água no mundo para a agricultura é o Oriente Médio. O lugar onde se gasta mais em indústrias é a Europa e o lugar onde se gasta mais nas residências é a América Latina. E aí o Brasil está incluso nesse grupo aí da América Latina, né? Então observe que o Brasil ele tem sido um grande responsável pelo gasto doméstico, porque é o país, na verdade, que tem o maior número de pessoas, tem a maior população da América Latina. Então, obviamente, vai ter também a questão do maior consumo. Nós também somos responsáveis pela quantidade significativa em relação ao uso da agricultura. E aí, de novo, o Brasil é um grande produtor agrícola, muito grande. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o maior produtor de café do mundo, o maior produtor de açúcar do mundo, o maior produtor de laranja. E quando você vai para a questão da pecuária, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo e de aves também. Então nós estamos aí, tanto na agricultura como na pecuária, em uma situação significativa de consumo. Quando eu falei sobre a reflexão sobre o consumo consciente, eu quis trazer para vocês uma reflexão de um uso não contido para se produzir menos em relação à agricultura, ou se produzir menos em relação à indústria, ou não se manter a casa tão limpa. Não, pelo contrário, é um consumo onde as pessoas elas têm o objetivo de atender a necessidade dela, economizando o máximo possível. Para isso já existem as tecnologias. Já existem tecnologias agrícolas, industriais e também nas nossas próprias residências que permitem o uso mais eficiente. Nessa página você pode observar em relação ao uso doméstico no Brasil.
Onde é que nós estamos gastando mais água? Então observe que o lugar onde se gasta mais água é no vaso sanitário. O segundo lugar, com 28%, o chuveiro. E o terceiro lugar, com máquinas de lavar louça. Aí eu trago a seguinte reflexão: é possível gastar menos água no vaso sanitário? E eu já trago a resposta: é. Nós sabemos que hoje já existem válvulas duplas que conseguem distribuir a quantidade de água por descarga. Tem a válvula que despeja apenas a metade da água por vez e a válvula que despeja a água por completo. E aí é a questão da consciência na hora de se comprar uma tecnologia melhor para o banheiro da sua casa. No chuveiro do mesmo jeito, não existe a necessidade de você ficar 10 minutos tomando um banho. A necessidade de você tomar um banho bem equilibrado, que lhe gere uma higienização adequada, mas que gere também uma economia. Então ligue e desliga o chuveiro entre o intervalo de se ensaboar e de se enxaguar. Então é uma questão de refletir e de ter consciência sobre a necessidade do cuidado com a economia da água diariamente. É uma coisa que não pode cessar. E aqui eu trago algumas dicas de economia de água. Então façam a leitura, coloca o pause aí no vídeo e façam a leitura bem minuciosa de cada uma dessas economias, né? O banho, o vaso sanitário, a questão de lavar o carro, de regar as plantas, os encanamentos que podem estar furados ou não, máquina de lavar. Então tudo isso pode gerar uma economia de água significativa. Então nós temos 9 ações simples para economizar água. Primeiro, use a capacidade máxima da máquina de lavar roupas, né? Segundo, utilize água no balde para lavar o carro e as calçadas, não mangueira, porque aí você não consegue controlar o gasto. Terceiro, abra torneiras e chuveiros apenas para se enxaguar. Quarto, elimine o pinga-pinga das torneiras e do chuveiro. Quinto, prefira vasos sanitários com caixa acoplada, que é aquela que fica atrás do vaso sanitário. 6. Reutilize a água sempre que possível. Um exemplo, lavou roupa, a água que vai ser despejada do tanque, você pode colher para lavar as calçadas ou regar as plantas. 7. Utilizar a descarga com cautela. Cuidado, né? 8. Molhe plantas com o regador, também ajuda a economizar. E 9. Reduza o tempo do banho, que esse é um dos grandes inimigos. Banhos muito longos. Se você já vai uma brincadeirinha, né? Quer ir pro The Voice, aí você ensaia no quarto e não debaixo do chuveiro. Então fica aí como atividade a página 75 do livro de ciências, tá certo? Leiam também o textinho aqui que tem algumas orientações na página 74 e revejam o vídeo pelo menos mais uma vez para tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, podem enviar os questionamentos na comunidade aí do YouTube, nos comentários ou no grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima aula.